Bom dia, turminha, como vocês estão? Bem-vindos à nossa aulinha de sexta-feira, o último dia de aula da semana, hora, né? Só um pouquinho de aula e a gente relaxa um pouquinho, tá bom? E aí vocês podem curtir o fim de semana à vontade. Na nossa aulinha de hoje, de sexta-feira, vamos agora começar com geografia, tá bom? Peguem aí os livrinhos de vocês na página 37 e vamos falar sobre o clima, tá bom? Aula de hoje de geografia, na página 37 de vocês. Vamos falar sobre o clima, tá bom? Acompanhe aí a leitura do nosso texto. Você já parou para pensar sobre o tempo na sua cidade? Você já percebeu que tem dias em que chove e a gente sente até frio? E que tem dias ensolarados, que é cheio de sol, né, onde a gente sente muito calor? Perceberam também que, além disso, tem dias em que a temperatura está bastante amena, que amena significa nem quente nem frio, né? Tá bem gostosinho. Isso acontece porque a Terra é envolvida por uma camada de ar, e essa camada de ar recebe o nome de atmosfera. E suas condições podem variar em um curto período de tempo, como um dia ou em uma semana. Chamamos isso de tempo, as variações das condições atmosféricas. Por isso é comum ouvirmos pessoas dizerem que o tempo está bom ou o tempo está ruim, depende do dia. Ou seja, o que é que nós estamos falando aqui, né? Sobre a variação do clima. Como assim, tia? Aqueles dias em que nós temos frio, está chovendo, ou está muito sol, está muito calor, né? Essa variação de temperatura nós damos o nome de tempo. E ela pode variar, por exemplo, hoje pode estar quente, amanhã já pode estar frio, semana que vem pode passar a semana toda com o sol muito forte, depois um dia chover, né? Essa variação nós chamamos ela de tempo. Por isso que é comum a gente ouvir que o tempo tá bom ou o tempo está ruim, tá bom? Já o clima é o conjunto de condições atmosféricas que se repetem com frequência durante um longo período de tempo em um determinado local. Assim mesmo, apresentando dias muito chuvosos e frios, uma cidade que tem o clima quente, por exemplo, apresenta a maioria dos dias ensolarados. Por exemplo, o que é o clima, né? O clima é aquelas condições atmosféricas características de uma determinada região. Por exemplo, nós aqui, nossa realidade, o Marizal, por exemplo, é mais tempo, vamos dizer assim. É mais comum, é mais frequente aqui ser quente ou ser frio. É mais comum aqui ser quente. Muito bem. Então, o nosso clima é um clima quente. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o comum deles é um clima mais frio, né? Então, o clima está se referindo a isso, né? A temperatura característica de um determinado lugar. Mas então, por que que isso acontece? Porque, embora a Terra pareça estar parada, a Terra gira em torno de si mesma, executando um movimento chamado de rotação. Esse movimento, que a gente vai chamar ele de rotação, ele dura aproximadamente 24 horas. E ele é o responsável pelo acontecimento dos dias e as noites, tá bom? Na parte da Terra que está sendo diretamente iluminada pelo Sol é dia, e as temperaturas são geralmente mais elevadas do que a parte que está sendo iluminada, ou seja, na parte que é noite. Né? Tia colocou até aí para vocês uma imagem mostrando mais ou menos o que seria uma rotação. Né? A rotação é o movimento que a Terra, o planeta, gira em torno de si mesma. Certo? Esse movimento de rotação, ele que é o responsável pelo nosso dia, né? É esse giro da Terra que vai determinar quando é dia e quando é noite. Nós temos aí, né, o tempo que esse giro da Terra em torno de si mesma leva. Então, esse giro leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, ou seja, é aproximadamente 24 dias, que é o tempo que 24 horas, perdão. 24 horas, que é o tempo que um dia
leva para virar outro dia, né? Então, um dia ele tem 24 horas, que é o tempo de rotação que o nosso planeta faz em torno de si, tá certo, pessoal? Agora vamos falar do segundo movimento da Terra. A Terra ela também vai girar em torno de quem? Em torno do Sol, ou seja, ao redor do Sol. E esse movimento da Terra girar ao redor do Sol, nós chamamos ele de translação. Esse processo de translação, ele vai durar cerca de 365 dias ou um ano, né? O movimento que a Terra gira ao redor do Sol leva um ano, tá certo? E ele é responsável, ou seja, esse movimento de girar ao redor do Sol, que vai levar um ano, é ele que é o responsável pelas estações do ano, por exemplo, primavera, verão, outono e o inverno, tá bom, pessoal? Revisando então, rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si, que leva um dia. E translação é que ela gira ao redor do Sol, e dura um ano. Então, rotação, dia, translação, ano, tá bom? Vamos então para o próximo item do nosso assunto. Por ter o formato parecido com o de uma esfera, a Terra pode ser dividida em duas metades iguais. Chamamos isso de hemisfério. Vocês estão vendo que na imagem que Tia colocou aí, o nosso planeta ele tá com uma linha no meio. Tá vendo que até as setinhas vermelhas que vocês estão vendo aí, elas estão desviando na metade do caminho. Estão vendo? Muito bem. A parte de cima nós chamamos de hemisfério norte e a parte de baixo de hemisfério sul. Durante o processo de translação, que é aquele processo que a Terra gira em torno do Sol e dura um ano, certo? Acontece o quê, né? A parte que está mais próxima do Sol estará mais quente, tá certo? Então, durante a translação, quanto mais próximo o hemisfério, pode ser o sul ou pode ser o norte, quanto mais próximo ele estiver do Sol, mais quente vai ser o clima daquela parte do planeta, tá certo? Podem observar aí, ó, na imagem que Tia colocou para vocês. Nós temos aí, ó, quem é que tá mais quente, né? A parte que vai estar mais próxima do Sol, tá bom? Agora vamos de uma curiosidade. A Terra leva 365 dias e 6 horas para completar o movimento de translação, que é aquele processo que a Terra gira ao redor do Sol e leva um ano. Essas 6 horas são acumuladas até formar 24 horas, o que equivale a um dia. Assim, a cada 4 anos a cada 4 anos, o ano terá 366 dias e ele vai receber o nome de ano bissexto, resultando no acréscimo do dia 29 de fevereiro, né? Então, é por isso que o mês de fevereiro geralmente só tem 28 dias e apenas em 4 anos ele tem um dia a mais, que vai até o dia 29 de fevereiro, tá bom, pessoal? Agora vamos falar um pouco sobre as características das estações do ano. As estações do ano, elas vão durar em média 3 meses, tá bom? Então, cada estação do ano dura 3 meses, ok? Geralmente isso acontece, né, todo ano e no mesmo período. Cada uma dessas estações, elas têm características especiais. Por exemplo, a primavera vai apresentar temperaturas agradáveis e é caracterizado pela presença de quem? Das flores. Muito bem. Então, a primavera nós teremos flores e a temperatura vai ser mais fria, uma temperatura mais gostosa, não é uma temperatura quente nem muito frio. Agora vamos falar sobre a estação do ano verão. No verão, tem como característica principal os dias cheios de sol e as altas temperaturas. Então, no verão, é muito comum que esteja bastante quente, tá bom? Vamos falar agora do outono. Uma característica do outono é que as folhas das árvores, elas começam a cair, certo? E isso é conhecido, por isso que o outono é conhecido pela estação das frutas, porque as folhas começam a cair
para dar lugar às frutas, tá certo, turma? Agora vamos falar um pouquinho sobre o inverno. No inverno, o nome já nos faz lembrar, né? Eles têm temperaturas mais baixas, né? Então é comum ser um pouco mais frio, certo? É comum também ter mais chuvas em alguns lugares, certo? Em alguns lugares chovem mais, tá bom? É também muito comum ter neve em algumas partes do planeta, em alguns países, né? Vão ter neves e geadas. Então, o inverno é aquela estação do ano bem gostosinha, bem geladinha que a gente adora, tá bom? Vamos agora começar a nossa atividade. Primeira questão do livro de vocês. Sobre o clima, marque um X na alternativa correta. Primeira frase. A Terra é envolvida por uma camada de ar chamada hidrosfera. Não, tia, tá errado, porque o nome da camada é atmosfera. Muito bem. Segunda frase. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Sim, tia, é sim, você acabou de lembrar. Muito bem. Terceira frase. As condições da atmosfera são sempre as mesmas. E a última, chamamos de clima as variações das condições atmosféricas. Duas erradas. Primeiro, que a terceira frase diz que a atmosfera é sempre igual. Não é. Nós temos uma variação de temperatura, né? E a outra diz que o clima é a variação atmosférica. Também não é. Questão número 2. Complete as frases abaixo com as palavras do quadro. As palavras do quadro é translação, noites, parada, sol, dias, rotação, estações do ano, 24 horas e 365 dias. Letra A. Embora pareça estar, qual dessas palavras vai encaixar? A Terra gira em torno de si mesma, executando um movimento chamado de, coloque a palavrinha, que dura aproximadamente o quê? E é responsável pelo acontecimento dos e das, né? Então, vamos colocar aí e completar direitinho. Letra B. A Terra também gira em torno do, executando um movimento que nós chamamos esse movimento de, que dura aproximadamente e é responsável pelo quê? Vamos completar aí bem direitinho. Lembrando que no final, tia coloca a foto das respostas. Questão 3. Circule a imagem que representa como está o tempo hoje na sua cidade. Então, vamos olhar aí como é que está o clima na nossa cidade hoje, sexta-feira, e vocês circulam aquele que mais for parecido. Questão 4. Relacione corretamente. Vamos ligar aí. O movimento de rotação, aí as duas opções. Rotação é responsável pelas estações do ano ou a rotação é responsável pelos dias e pelas noites. Você vai ligar. E o movimento de translação, ele é responsável pelas estações do ano ou pelos dias e pelas noites. Questão 5. Observe o desenho e escreva o movimento que está se referindo. Né? Nós temos uma Terra sozinha, ela está girando. Então, quando ela gira em torno de si, é o processo de, que você vai escrever aí. E na letra B, temos o Sol e ela está girando ao redor do Sol. Vamos colocar o nome. Agora, complete as frases abaixo com A ou B. Na figura, você vai olhar se é A ou é B. O movimento da Terra é em torno do Sol e resulta nas estações do ano. É letra A ou letra B que você escreveu o nome. Você coloca A ou B. E na letra B, a figura, você coloca o número, se é, aliás, a letra, se é A ou B. O movimento da Terra é em torno de si e assim acontece dias e noites. Questão 5. Procure no diagrama o nome das 4 estações do ano. Então, já sabem as palavras que serão encontradas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Questão 7. Pesquise e escreva as características de cada estação. Qual é a característica da primavera? Tem no livrinho de vocês. Mas se vocês quiserem dar a sua opinião, pode escrever o que vocês quiserem sobre a primavera. Na mesma coisa na letra B, verão. Pode pegar a resposta do livro que tem na explicação, a característica do verão, e você pode também colocar aí o que você já sabe. Letra C, outono e letra D, inverno, tá bom? Agora, terminou, tia vai postar a foto para vocês corrigirem
aí o de vocês. Quando terminarem a correção, vamos para a próxima aula no livro de produção de texto. Agora que vocês já corrigiram o de geografia, vamos pegar o livrinho de produção de texto e vamos abrir o livro na página 13, tá bom? Tia sabe que alguns de vocês têm dificuldade de produção de texto, mas a gente tem que trabalhar isso, tá certo, pessoal? Então, peguem aí o livro de produção de texto na página 13 e vamos começar a trabalhar o conto. Muito bem! Que o conto, né, é um gênero textual. Vamos trabalhar ele hoje, lendo a historinha da bruxa e o caldeirão da página 13. Lembrando que o conto são fantasias, tá bom? Acompanhe aí a leitura. A bruxa e o caldeirão. A bruxa e o caldeirão. Quando preparavam uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não, senhor. Um furo pequeníssimo, quase invisível. Mas era o suficiente para, pinga que pinga, ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. Que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras tinha a reserva dos frascos. Mas se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistela, como o da filha de um aldeão que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial com trovisco, rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato. Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar. Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo que furou os telhados das casas em redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão, nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se a pão e água, que remédio! Enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás não teria enganado com material de segunda categoria. A ela, bruxa inexperiente e dar os primeiros passos nas artes mágicas, podia facilmente ter-lhe dado um caldeirão com defeito. Decidiu então ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na secção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo. Era neto do outro, e claro, não se lembrava, nem podia, das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada. Perguntou-lhe, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador mirou-o, remirou-o, sopesou-o com ambas as mãos e disse: Este está bom é para você pôr ao pé da porta e fazer de vaso. Com os pés de sardinheiras ficava bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão e, não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender, transformava-o em onagro. Acabou por dizer: a solução parece boa, sim senhor, mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho eu depois? Neste novo que aqui tenho, e com um preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo num monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levassem. A bruxa, que tinha os seus brios de mulher, ficou encantada.
O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feitio da asa em meia-lua, a capacidade e o peso. Tão leve como um bom caldeirão podia ser. Fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, levo. O mercador esfregou as mãos de contente. Mas aviso-o, acrescentou a bruxa, se lhe acontecer o mesmo que ao outro, pode ter a certeza de que o transformarei em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor, até que um dia deu por um furo no novo, e agora, velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha, que o neto do segundo mercador que lhe o vendera, a essa hora, em vez de estar a comer o caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar moscas. E foi assim que aconteceu. Fim da história. Gostaram do conto, da historinha da bruxa e do caldeirão? Ótimo, muito bem. Vamos agora ler o que está na página 15 de vocês. O conto é uma história ficcional contada por alguém, que é o narrador, que faz parte ou não da história, certo? A trama, que é a história, geralmente é passada num local central e ao longo dela são apresentados os personagens. Às vezes são poucos personagens, às vezes não. O conflito, que é o ponto central da narrativa, que é vivido por eles, e o clímax, que é o ponto mais intrigante da narrativa, que pretende prender o leitor. E o desfecho, que é onde tudo se resolve. Existem diversos tipos de conto, mas todos se caracterizam pela brevidade. E por este motivo, os fatos são expostos de maneira lógica e objetiva. No entanto, existem também contos extensos, como, por exemplo, alguns do escritor Machado de Assis, que se destaca como o maior contista brasileiro. Então, nós estamos aprendendo aqui o que é um conto, né? O conto é uma história inventada, não é de verdade, né? Geralmente vão ter personagens que não existem, como aqui a bruxa, né? Geralmente eles são engraçados. Existe um ponto principal da história, onde tudo parece que vai dar errado e depois tudo se resolve. Agora vamos começar a nossa atividade na página 16. Primeira questão. Abaixo, alguns marcos de consagrados contos de fadas. Escreva que contos representam os elementos a seguir. Letra A. Era uma casa feita de doces. De quem é essa história? É de João e Maria, não é? Muito bem. Você vai escrever aí João e Maria. Na letra B, qual é a história que tem uma princesa com longos cabelos que vive numa torre? Coloque o nome dela aí na linha da letra B. Letra C, um lobo que derruba casas com o sopro. Coloquem aí na letra C, que historinha é essa que tem um lobo que assopra. Letra D, um gigante que possui uma galinha que põe os ovos de ouro. De quem é essa história? Que um menino troca a vaquinha pelo quê? Por 3 coisinhas mágicas. Que história é essa? Coloque o nome aí. Letra E. Um caçador, uma avó e uma cesta de doces. Que história nós temos de uma cesta de doces, uma vovó e um caçador? Que historinha é essa? Letra F, uma maçã envenenada. Quem é que come uma maçã envenenada nas histórias? Coloque aí o nome. Lembrando que tem 7 pequenos personagens nessa história. Na letra G, uma linda princesa que se apaixona por um monstro. Quem é? Uma linda menina, uma moça que se apaixona por um monstro, uma coisa que parece um monstro. Letra H, uma princesa que dorme mal sobre 20 colchões. Essa aqui talvez vocês não saibam. É a princesa e a ervilha. Letra I. Uma princesa que perde um dos sapatos. Como é o nome daquela princesa que está numa festa e sai correndo e o sapatinho fica para trás? Questão 2. Responda se precisar de ajuda, peça, tá bom? Letra A. Você conhece algum dos contos da questão anterior? Conheço, tia, conheço o Chapeuzinho Vermelho, conheço o Rapunzel, né? Você vai dizer aí quais os contos que você já conhece. Na letra B,
Você tem o costume de ler esses contos? Quais são os seus favoritos? Você geralmente lê? Sim. Quais? Aí você vai dizer quais. Não, aí você responde, não, minha mãe lê para mim, por exemplo. Aí você responde, tá bom? Letra C. Existe alguma história que você leu ou ouviu falar, alguém contou para você, que você gostou muito? Qual história foi essa? Se não, você coloca um não. Se sim, coloca um sim e um pouquinho da história, tá bom? Questão 3. Leia o trecho inicial do conto O Miudinho de Figueiredo Pimentel. Então, vocês aí em casa vão fazer essa leitura, tá bom? Quando terminarem a leitura, vamos responder de acordo com ela. Letra A. Quem são os personagens que estão apresentados no trecho da história? Quem são? Você vai dizer o nome dos personagens que tem lá na história, tá bom? Letra B. Quem conta a história o faz como participante ou como alguém que não se faz presente na história? É um observador ou é uma pessoa que está dentro? Você vai dizer. Se dentro dessa história que você leu aqui na página 17, chamada O Miudinho, quem é que está contando a história? É uma pessoa que está dentro da história ou é uma pessoa que está vendo e está nos dizendo, está nos contando? Letra C. De que trata o trecho inicial dessa história? Escreva um resumo. Então, essa história fala de quê? Você vai dizer, é de um príncipe que saiu para caçar, por exemplo. Vai dizer direitinho do que é essa história. Letra D. Esses são os parágrafos iniciais do conto. Entre eles, qual desperta curiosidade para a continuação? Então, você leu esse pedacinho aí. Ficou com curiosidade para ler o resto? Por quê? Qual foi a parte que você ficou curiosa? Aí você vai dizer o que foi que aconteceu, que você ficou curiosa para saber o restante. Questão 4. Continue o conto da questão anterior à sua maneira. Se preferir, apresente mais personagens, transforme no tipo que você quiser. Até de terror, se você quiser escrever. Então, vocês vão continuar essa historinha do miudinho aí, na questão 4. Tem até aquela parte, né? Ele vai até onde, né, a filha do gigante se apaixona. Então, você vai continuar daí, escrevendo o que aconteceu depois, tá bom, pessoal? Então, façam, continuem essa história. Quando vocês terminarem, o que é que nós vamos fazer de casa hoje? No livro de reforço, página 97, tá bom? Página 97 do livro de reforço de vocês. E agora vai colocar a foto da correção para vocês, tá bom? E nós nos vemos segunda-feira, se Deus quiser, na sala de aula, pessoal. Beijo!